Leitura do dia. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: O Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou, e diziam: Quem é este homem? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Palavras do Santo Padre. Na cruz, Jesus diz uma frase, uma apenas: meu Deus, por que me abandonaste? É uma frase impressionante. Jesus sofrerá o abandono dos seus que fugiram. Restava-lhe, porém, o Pai. Agora, no abismo da solidão, pela primeira vez designa-o pelo nome genérico de Deus, e clama com voz forte: por quê? Por que tudo isto? Uma vez mais por nós, para servir-nos. Porque quando nos sentimos encurralados, quando nos encontramos num beco sem saída, sem luz nem via de saída, quando parece que nem Deus responde, lembremo-nos que não estamos sozinhos. Jesus experimentou o abandono total, a situação mais estranha para ele, a fim de ser em tudo solidário conosco. São Francisco de Paula, eremita fundador da Ordem dos Mínimos. São Francisco de Paula Moreto S. Francisco de Paula Moreto. Nasceu em Paola, hoje província de Cosenza, em 27 de março de 1416. Acometido por um abscesso maligno no olho esquerdo, seus pais o confiaram à intercessão de Francisco de Assis. Em caso de cura, a criança teria usado, por um ano inteiro, o saio franciscano. Perfeitamente curado, cumpriu o voto entrando para o convento de São Marcos Argentano, em Cosenza, com a idade de 15 anos. Ali ele manifestou, imediatamente, fortes dons de piedade e inclinação à oração. Ao término da sua permanência no convento, fez uma verdadeira peregrinação com seus pais, em busca de uma vida religiosa mais apropriada para si. Esteve em Assis, Monte Cassino, Roma, Loreto e Monte Luco. Em Roma, perturbado pelas pompas da corte papal, comentou: Nosso Senhor não era assim. Este foi o primeiro indício do seu espírito reformador. Eremita. Retornando a Paola, iniciou um período de vida eremítica em um lugar inacessível das propriedades da família. Aos poucos outros, cada vez mais numerosos, se uniram à sua experiência, reconhecendo-o como guia espiritual. Com seus pais construiu uma capela e 3 dormitórios.
Em 1452 conseguiu a aprovação diocesana e a permissão para instituir um oratório, um mosteiro e uma igreja. Os próprios nobres da cidade de Paola, entusiasmados pela experiência de Francisco, contribuíram, como simples operários, para a conclusão das obras. Aprovações papais. A fama da santidade de Francisco espalhou-se rapidamente. Em 1467, o Papa Paulo II enviou a Paola um emissário para saber notícias do eremita. Depois de apresentar uma relação positiva sobre o mosteiro, o próprio legado pontifício decidiu aderir à comunidade. Em 17 de maio de 1474, o Papa Sisto IV reconheceu, oficialmente, a nova ordem, que recebeu o nome de Congregação Paulina dos Eremitas de São Francisco de Assis. O reconhecimento da regra com o nome atual da Ordem dos Mínimos ocorreu com o Papa Alexandre VI. A túnica sobre o mar. Amado e procurado como guia espiritual, Francisco também era considerado a única autoridade capaz de se opor aos abusos da corte aragonesa no Reino de Nápoles, colocando-se do lado dos pobres. Sobre eles, narra-se alguns fatos prodigiosos a ele atribuídos. Em 1464, ano de grave escassez, alguns operários se dirigiam à planície de Terra Nova para encontrar trabalho. No território de Galatro, Régio Calábria, depararam-se com São Francisco, que ia para Sicília, ao qual pediram um pouco de pão, porque estavam famintos e nada tinham para comer. Então Francisco lhes disse: "Mostrem-me seus alforjes, porque dentro há pão." E assim foi. Em seus pobres bornais os operários encontraram pão branquíssimo, fresquinho e quentinho. Quanto mais eles comiam, mais aumentavam os pães. Segundo outra narração, um barqueiro recusou-se transportar Francisco e seus companheiros para a Sicília. Então, o santo estendeu sua túnica sobre o mar e assim puderam atravessar o estreito. Outro carisma atribuído ao santo eremita foi uma profecia. Ele previu que a cidade de Otranto cairia nas mãos dos turcos, em 1480, mas, depois, seria novamente conquistada pelo rei de Nápoles. Do eremitério à corte. Por meio dos mercadores napolitanos, a fama de Francisco chegou até a corte de Luís XI na França. Enfermo, o rei pediu ao Papa Sisto IV para mandar o eremita ir ter com ele em seu leito. Tanto o Papa como o rei de Nápoles notaram neste convite a possibilidade de vantagens políticas. Francisco, no entanto, obedeceu com um pouco de desprazer ao pedido do Papa, pois ele estava acostumado a seu eremitério e não se adaptaria facilmente à vida de corte. À sua chegada, o rei Luís XI ajoelhou-se aos seus pés, mas nunca recobrou sua saúde. Porém, a presença do eremita na corte contribuiu para melhorar as relações entre o papado e a monarquia francesa. Ali, Francisco manteve encontros com pessoas simples, mas também com acadêmicos em busca de um guia espiritual. Francisco permaneceu 25 anos além dos Alpes, trabalhando a terra como camponês, mas a sua fama aumentava sempre mais como reformador e penitente. Com a agregação de alguns beneditinos e franciscanos, a congregação calabresa mudou sua vida de eremita para a de cenobita. Tal reviravolta levou a fundação a contar com a ordem terceira secular e depois com as monjas. As respectivas regras foram aprovadas definitivamente por Júlio II, em 28 de julho de 1506. Morte e canonização. Francisco de Paula morreu em Tours, em 2 de abril de 1507. Sua fama difundiu-se logo pela Europa, por meio dos 3 ramos da família dos mínimos, frades, monjas e terciários. Foi canonizado em 1º de maio de 1519, apenas 12 anos após a sua morte, durante o pontificado do Papa Leão X, do qual ele havia previsto sua eleição para o trono papal quando ainda era criança. Santa Maria do Egito penitente. Natural de Alexandria, aos 12 anos de idade, Maria Egizíaca fugiu de casa para se prostituir. Ao chegar a Jerusalém, aos 29 anos, uma voz interior a impediu de entrar na basílica. Arrependeu-se e foi para o deserto, para além do Jordão, onde vagou por 47 anos e recebeu a comunhão do monge Zósimo.